Queridos, essa noite eu quero compartilhar com vocês, abram suas Bíblias em Atos 16. Atos capítulo 16. Este mês é o mês da família, então nós estamos abordando temas da família, mas sem sair do que realmente importa, que é a nossa fé genuína no nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje eu quero falar sobre famílias em apuro. Salvação para a nossa casa. E nós vamos olhar em duas perspectivas. Perspectiva salvífica e uma perspectiva de restauração daqueles que já foram salvos, de estruturação, de edificação. Ok? O texto que eu proponho essa noite está em Salmo 16, verso 31, que diz assim, Atos. Eu disse o quê? Salmos. Podia falar, é revelação, Senhor. Vamos mudar o texto agora. Mas não, é que eu errei mesmo, viu, gente? Atos 16, 31. Diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Vamos orar mais uma vez. Pai, está aqui a tua palavra. E nós nos reunimos esta noite para ouvi-la, para deixar que ela seja instrumento de transformação em nossas vidas. Toda distração, todo pensamento intrusivo, seja levado em cativeiro agora, Pai, para que essa palavra alcance, transforme, para que essa palavra faça sentido em nossas vidas, em nome de Jesus. Qual que é o contexto aqui? Contexto é famílias vivendo em tempos desafiadores. E nós sabemos que muitas famílias estão em perigo, estão em apuros. Inclusive a minha. E aí são várias áreas que nós podemos dizer, onde as nossas famílias sofrem. Pressão financeira. Quantas famílias estão passando por dificuldades financeiras, conflitos internos, briga entre irmãos, filhos e pais, pais e filhos, ignorando o espírito profético que deve estar sobre a igreja, que é o espírito de Elias, que converte o coração dos filhos aos pais e o coração dos pais aos filhos. Nós temos os danos emocionais, os abusos cometidos e sofridos no seio familiar, abusos de toda categoria. Nós temos uma ideologia mundana, caída, corrupta, que tenta nos comprar todos os dias com propostas que até parecem ser viáveis, mas não são. Então não é uma ilusão, não é um exagero dizendo que as famílias estão sob ataque. E quem que está atacando? O mundo. As trevas, os poderes malignos. Os inimigos estão cercando as nossas casas. Porque a família, antes da igreja, é o primeiro projeto de Deus. Se estamos reunidos comemorando 16 anos de igreja, é porque a família não cumpriu o seu papel. Em Adão, as famílias se corromperam. Em Adão, as famílias se traíram. É em Adão, bem próximo daquele momento que eles viviam o êxtase da visitação diária de Deus, bem
próximo cronologicamente que um irmão mata o outro por causa de culto, por causa de ciúme. É naqueles dias que começa a destruição da família. Desde então, a odisseia humana aponta desastres no meio da família. As tragédias gregas anunciam diversas vezes problemas de pais que destroem os filhos, filhos que militam contra os pais, filhos que se relacionam como namorados com as mães e assim vice-versa. E a família tem sido atacada desde sempre. Em Atos 16, nós encontramos ali a história de um carcereiro, o carcereiro de Filipos. Um homem que, quando vocês lerem o texto, ele é o responsável para cuidar dos presos daquela prisão. E uma prisão romana funciona mais ou menos assim. Dentro de um espaço havia a casa do carcereiro. Dentro da prisão, o carcereiro morava com a sua família. Provavelmente mal nascido, não era um romano, ou estava militando estava trabalhando para conseguir a cidadania romana, estava ali vivendo tentando uma oportunidade para melhorar de vida, e ele e a sua família foram parar dentro de uma cadeia, dentro de uma prisão romana. Pior lugar que alguém poderia se encontrar naquela época. Lugar sem nenhum conforto, lugar de violência, lugar de injustiça, lugar de morte, lugar que não havia alegria. E o carcereiro de Filipos tinha sua família, que agora nesse momento enfrentava ali uma profunda crise de existência. Uma família sem expectativa. Uma família que não sabia o que era ter um dia de paz. O que acontece com um carcereiro romano é que ele recebe para cuidar dos prisioneiros. E se por acaso um prisioneiro fugir, a autoridade acima dele vai responsabilizá-lo. E quando os prisioneiros fogem, os carcereiros pagam com a sua própria vida a incompetência de não retê-los naquela prisão. E Paulo e Silas, por pregarem o Evangelho, por anunciar o Evangelho em Filipos, de rua em rua, de casa em casa, anunciando o nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo que só Jesus salva, que quem não está em Cristo não pode estar em Deus, que Jesus Cristo é o único e verdadeiro caminho, que é através de uma confissão pública, genuína, onde nós declaramos que Jesus é Filho de Deus e Deus o ressuscitou dos mortos, e agora ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e todas as autoridades do mundo se sujeitam a Jesus, e por nós cremos em Jesus, nós passamos a ter uma vida diferente, livres. Mas naquela cidade ainda havia muita opressão. E enquanto Paulo e Silas pregavam essa mensagem que liberta, que transforma, que traz alegria, que libertou milhões de famílias em volta do mundo nesses anos de existência do Evangelho, perseguido, como sempre persegue quem prega a verdade. E então mandaram Paulo e Silas para a cadeia. E disseram para aquele carcereiro: está aqui 2 arruaceiros que andam agitando a cidade, pregando uma coisa aí que não faz sentido nenhum. E eles estavam lá presos, e o carcereiro então ficou com a responsabilidade. Lá no meio da noite, onde aqueles 2 presos, pelos pés e pelas mãos, sem expectativa de liberdade, sem um advogado militando por eles, mas alegres por servirem ao Senhor. E às vezes nós ficamos tão tristes com coisas que acontecem com a gente, não é? Ficamos decepcionados, não deu certo, frustrados com alguns planos. Nós tínhamos ali 2 homens que perderam a sua liberdade unicamente por amar e por desejar
que as pessoas ouvissem o evangelho. Esses dias atrás eu estava vendo um vídeo, alguém chegava perto das pessoas, você crê em Jesus? E as pessoas não só diziam que não criam, mas alguns diziam, sai fora, me deixa em paz. Outros perseguiam. Não é incomum que pregadores, inclusive no Brasil, estão sofrendo violência. Mas ninguém fala sobre isso. Por quê? Por que falar de cristãos sofrendo violência? Os cristãos sofrem violência desde sempre. Desde o primeiro momento que foram chamados de cristãos. Simplesmente por pregar a palavra. E às vezes nós ficamos frustrados porque alguma coisa não dá certo. Mas Paulo e Silas não. Se vocês olharem no texto, eles estavam cantando louvores no meio, talvez do momento mais difícil da vida deles. Dizendo, daqui a gente não sai. Eu acho que acabou. Nosso ministério findou. Já que não tem mais nada para fazer, vamos louvar o Senhor. E foi tão poderoso esse sentimento de gratidão a Deus, que diz que houve um terremoto o texto diz que houve um terremoto naquela prisão. E as cadeias se arrebentaram, as portas se abriram. E então o que aconteceu? O carcereiro ficou desesperado, porque ele imaginou, os prisioneiros fugiram. E agora morro eu no lugar deles. E nesse desespero, eles dizem, querido, não precisa se desesperar. Ninguém fugiu, estamos aqui. E naquela noite, a pergunta que foi feita por aquele carcereiro tem que ecoar em nossos corações. A pergunta que ela foi feita, e é uma pergunta que deve ecoar até nos dias de hoje, é: o que devo fazer para ser salvo? O que devo fazer para ser salvo? Devo ir para a igreja? Devo fazer uma campanha de oração? Devo entregar o dízimo, as ofertas? Devo fazer parte do musical que foi apresentado aqui? O que eu tenho que fazer para ser salvo? O texto não deixa muito claro, e provavelmente não era essa a intenção do carcereiro. O carcereiro não tinha essa visão de uma salvação eterna da alma. Ele queria ser salvo da sua situação de desespero, de não sentir mais aquilo, de não sentir o medo, de não sentir a pressão e a opressão do sistema, de pensar, se eu morrer, se me matarem, como que os meus filhos vão comer, eles vão ser vendidos como escravos, como que minha esposa vai viver? Talvez ele estava querendo ser salvo disso, do desespero do dia a dia. Ele não entendia direito, provavelmente. Por que eu creio nisso? Porque hermeneuticamente nós hoje que temos toda a revelação, Bíblias e mais Bíblias, com versões e mais versões, ainda estamos nos comportando como aquele carcereiro, querendo ser salvos de coisas muito menos profundas do que a proposta do Evangelho. Buscando no Evangelho soluções muito mais banais do que a solução definitiva. E vivendo como salvos quando ainda não experimentamos a salvação. Quando ainda não compreendemos a salvação. Deveríamos fazer, Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo? E a resposta foi dada pelo apóstolo Paulo e Silas. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua família. A melhor coisa aqui não é a tua casa, a casa, é o lar, é a família, é o núcleo familiar no grego. A palavra para casa, ela diz que é o núcleo familiar, não é o prédio. E aquilo transformou a vida daquele homem. E foi uma transformação imediata, porque o texto diz que ele, naquele momento, quando ouviu, antes aos empurrões, tratava Paulo e Silas e os prisioneiros, agora é um homem gentil. É um homem que lava as feridas. A salvação foi tão profunda naquele dia,
que eles não precisaram passar nem por uma sala de escola bíblica dominical para fazer um curso de batismo de 3 meses, como às vezes nós fazemos. Aquela noite mesmo foi batizado ele e os da sua casa. O presbiteriano uma vez perguntou, tinha um rio lá, pastor? Um rio não sei se tinha, mas um coxo deveria ter. E lá foi batizado ele, a sua esposa e os seus filhos. A solução que vem pela fé em Cristo Jesus é a solução que nós, às vezes, deixamos para ser a última a ser buscado para as nossas mazelas familiares. A solução que está à mão, de graça, e é poderosa para resolver, é o último, ou a última solução a ser levada em consideração. Que o Espírito Santo fale aos nossos corações e traga esperança aos lares aqui representados. Quero abordar, no tempo que me resta, os inimigos da família ontem e hoje. Porque a Bíblia, alguém disse aí de forma leviana, precisa ser reescrita, precisa ser reformulada, atualizada. A Bíblia não precisa disso. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é viva. Ela serve para ontem, para hoje e para amanhã. Não precisa de atualização da Bíblia. Mas nós precisamos entender que os problemas de ontem não são os mesmos problemas de hoje. Mas a Bíblia é poderosa para resolver o de ontem e o de hoje. Toda família enfrenta inimigos que tentam roubar a nossa paz. Principalmente o propósito de comunhão com Deus. Eu particularmente enfrento na minha família problema de comunhão. Nós enfrentamos. Sabe aquela história, quando a família está junto, família unida é bom, reunida, Deus que me livre. Nós enfrentamos isso, porque somos pessoas diferentes. Na minha casa, eu, a minha esposa, os meus filhos, nós temos problemas de comunhão. O que é comunhão? É concordância. Mas nós nos esforçamos, nós abrimos mão. Na família materna, eu tenho problemas de comunhão seríssimos. Na minha família de antepassado, teve problemas de comunhão. Por quê? Porque a única forma de nós nivelarmos as diferenças é pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nós temos aqui alguns inimigos que se levantam lá em Atos, talvez sejam os mesmos de hoje. Como, por exemplo, o medo e a incerteza. Como eu disse, quando o terremoto bateu e as portas se abriram, aquele homem ficou em pânico. E aí vem o medo, vem a incerteza, vem o pânico dizendo, meu Deus, o que vai ser de mim? Se nós fôssemos crentes, diante de alguma situação, pensaríamos, agora imagina aquele coitado que não tinha a quem recorrer, o que será de mim? Eu brincando com o Fábio, ainda vou pregar a mensagem. E agora, quem poderá nos ajudar? Eu, Chapolin Colorado. Mas não tem ninguém para vir e falar, eu vou ajudar. Ele estava sozinho. Contrário de nós, que temos um consolador, que temos um mediador, que temos alguém que milita por nós. Aquele homem, quando as portas se abriram, ele ficou desesperado. E a incerteza se estabeleceu no coração dele. O medo se estabeleceu no coração dele. A ponto de ele desejar tirar a sua própria vida. Não é comum, até mesmo os cristãos tirarem a sua própria vida. Vou refazer a frase. Não é, eu disse não é comum, não é incomum. Inclusive pastores que andam tirando suas vidas.
Porque os problemas lá atrás, quando nos falta referência, a depressão, a doença, a mentira, o medo nos tiram a perspectiva, nós sabemos e pensamos que, ou pensamos, não sabemos, que não existe mais esperança para a nossa família. E aí é onde os casamentos se acabam, os relacionamentos são destruídos. E a vida perde o sentido dando lugar à morte. O segundo ponto que atacou aquele homem foi a ignorância espiritual. O que eu devo fazer para ser salvo? Revela claramente que ele não conhecia Deus. Não é o nosso caso que ouvimos domingo após domingo, consultamos na nossa Bíblia, onde dizemos que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador. E podemos recorrer a Ele em qualquer situação. Mas aquela família, representando talvez toda uma história ou uma parte da humanidade que não conhece Jesus. Pessoas sem Jesus não têm a quem pedir ajuda. E não sabem como serem salvos. O que me aflige o coração, porque ecoa esse pedido de socorro. O que eu faço para ser salvo? O que eu faço para ser salvo? Louvado seja Deus que na vida daquele carcereiro tinha Paulo e Silas, que disseram: eu vou contar para vocês o que vocês precisam fazer para serem salvos. Como na vida daqueles primeiros cristãos lá em Atos, tanto na época quando Pedro pregou, quando Estevão prega, dizem: o que fazemos nós para sermos salvos? E a resposta foi essa, é esta e sempre será: creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Ele enfrentava uma escravidão do sistema. Ele era um servo do Império Romano e estava preso a um sistema caído, corrupto. Querido, não é muito diferente das famílias hoje, não. Tem famílias que esperam ansiosamente pela miséria de uma cesta básica para sustentar os seus filhos durante o mês inteiro. Porque é a única maneira de manter essas famílias cativas numa prisão mental e social, para que na próxima eleição eles venham agradecer, como o fazendeiro que joga migalhas para galinhas, depois de ter arrancado todas as penas delas. Milhares de famílias vivem esperando a migalha que esse sistema opressor está entregando para elas todos os meses. E endeusam o sistema, e trabalham pelo sistema, e vivem pelo sistema. E a Bíblia diz: o mundo jaz do maligno. O sistema é do maligno. A política é do maligno. Os governos oprimem as famílias. E tem muitas famílias aí vivendo em submissão, num processo de desumanização, porque não tem Jesus Cristo como seu Salvador. Não tem Jesus Cristo. Não tem a certeza que a palavra nos diz que o justo nunca mendigará o pão. Que o Senhor irá sustentar. Ele é o pão que desceu do céu. Ele é o pão que vai suprir a necessidade. Muitas famílias sem esperança confiam só nos sistemas. Ano após ano, governo após governo, opressores que escravizam famílias em torno do mundo, não só no Brasil. Então nós temos visto aí muitos problemas que eram lá atrás e ainda são nos dias de hoje. Qual que é a solução para todo o problema? Nós sei que eu tenho aqui irmãos que trabalham na área da saúde. Qual que é o problema para a doença? A cruz. Qual que é o problema, qual que é a solução para os problemas emocionais? A cruz.
Qual que é o problema para o desespero? A cruz. Qual que é o problema para a miséria? A cruz. Qual que é o problema para a covardia? A cruz. Qual que é o problema para a injustiça? A cruz. A cruz nivelou, todos somos iguais perante o Senhor, independente do meu problema, do seu problema, de onde vem a minha família e como ela é, e indiferente de onde vem a sua família e como ela é, a cruz nivelou todos, porque em Cristo Jesus todos os pecados foram perdoados e nós fomos feitos filhos de Deus. E Deus não tem filhos favoritos. Todos somos iguais. Então não há problema que a cruz não tenha resolvido. Há inimigos da família nos dias de hoje. Embora nós vivamos diferente daquela época, novos inimigos surgiram. Mas o objetivo é o mesmo, destruir a minha e a sua família. Porque a família reflete a glória de Deus. É na promessa de Abraão que nós entendemos o poder da família. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não são todas as almas da terra. Todas as famílias da terra. Na sua descendência, todas as famílias da terra serão benditas. Mas há uma indiferença espiritual. Uma indiferença que, se tivesse só lá fora, em quem não conhece Jesus, seria bom. Mas essa diferença alcançou também nós. Aqueles que nos declaramos salvos. Aqueles que não perguntamos mais: o que faço eu para ser salvo? Porque estamos vivendo aparentemente como salvos. Primeira coisa, uma indiferença espiritual. Creio eu que seja o maior inimigo nos dias de hoje. O mundo saturado de distrações, entretenimento. As pessoas não conseguem se concentrar em mais nada. Vivem pelas redes sociais, horas a fio, rolando reels. E sem nenhum tipo de dependência, de amor. Não olha por trás dos seus ombros, ou por cima dos seus ombros, para ver aqueles que você deixou pelo caminho. Não olha para baixo, para os que estão caídos, não olha pelos lados, para os que ficaram sentados no caminho, porque vivemos uma indiferença espiritual. Alguns trocam as redes sociais pelos trabalhos, tornando o trabalho como seu Deus. Trabalham incansavelmente, em busca não sei do quê. Porque todos nós recebemos 24 horas para viver o dia. E uma vez vivida, não volta atrás. Muitas famílias negligenciam sua vida espiritual. Acabou os cultos domésticos, as leituras da palavra, as discussões na mesa. A oração em casa é rara, a Bíblia fica empoeirada e a igreja é substituída por compromissos seculares. Como é difícil marcar agenda na igreja. Como é difícil de marcar agenda durante a semana. Alguém disse semana, pastor, terça-feira tem sido uma bênção. Pena que vem pouquinha gente. Eu sei que muitos estudam e trabalham. Mas as redes sociais, querido, facilitou a vida dos pastores. Eu sei também que muitos estão em casa fazendo nada. E preferem ficar em casa do que estar no culto de ensino, de doutrina, de aprofundamento espiritual. Mas a hora que as coisas ruins, a hora que as coisas começam a decair, aí fazem do gabinete pastoral, que inclusive não está na Bíblia, o lugar preferido das suas vidas. Perguntando, pastor, o que faço eu para que a minha família não seja destruída? Ai do pastor se disser, crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e tua casa. Não. Nós queremos soluções mais profundas que isso, pastor. Como se essa solução não fosse a mais profunda de todas as soluções. Como que eu faço com o meu casamento, pastor? Crê no Senhor Jesus Cristo. Será salvo tu e tua casa.
Como que eu faço para os meus filhos não se aprofundarem nas drogas, não serem corrompidos pelas ideologias? Eles estão passando por problemas na sua sexualidade. Dá uma solução para isso. Ai dos pastores, se disserem, como o apóstolo Paulo e o pastor Silas disse: creia no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Porque crer implica em obedecer, em ter intimidade, em se aprofundar, em amar o que Jesus Cristo ama. Mas nós negligenciamos, e a indiferença é um veneno sutil que erode a fé e a unidade familiar. Nós temos miséria e desigualdade. Poucos têm muito e muitos têm pouco. Deixamos de acreditar que aquilo que Deus colocou em nossas mãos é para compartilhar com os que têm menos. Começamos a acreditar que nós somos filhos de Deus, e Deus nos colocou como cabeça e não como cauda. E por isso nós temos o direito de acumular 1, 2, 3, 4 carros, enquanto os nossos irmãos passam por necessidade. E são tantos os outros problemas que eu poderia passar a noite aqui inteira falando. Mas como eu disse, nós precisamos olhar em duas perspectivas. Primeiro, se você compreende que todos esses inimigos e a sua família está sob ataque, você precisa entender onde você se localiza neste projeto de Deus. Você já entregou a sua vida verdadeiramente a Jesus? Você já compreendeu que você é pecador, que não há nada de bom na sua vida, que você está desesperado, que você está a ponto de dizer: eu desisto da minha vida, porque não tem mais alegria, eu estou apavorado, eu estou com medo, não tem como eu continuar vivendo? Se você já se encontrou nessa situação e foi-lhe apresentado o que foi apresentado para aquele carcereiro, dizendo: creia no Senhor Jesus Cristo, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você merecia estar morto, porque o salário do pecado é a morte. Você não é bom, você não é queridinho de Jesus. Você é pecador. Se você já se encontrou nessa situação, e agora desesperado, com medo do castigo que está por vir, você clama o nome de Jesus e diz: Senhor, me socorre, porque eu não tenho condição, pelas minhas forças, de sair dessa situação. Porque eu creio que o meu pecado, o meu erro, fez com que eu merecesse a morte. E eu clamo a Ti, Senhor, me socorre. Se você já tomou essa decisão, você está numa posição. E agora a sua família precisa ser edificada. A sua família precisa ser construída. A sua família precisa ser treinada. Porque a promessa de Deus é que quando Ele entra na sua casa e Ele faz ali estadia contigo, Ele vai transformar a sua casa. Ele vai transformar a sua mente, a sua atitude. Porque quando Ele entra na casa de Zaqueu, Ele transforma a vida de Zaqueu. Lembra disso? Zaqueu, me convém ficar na sua casa hoje. E ele entra na casa de Zaqueu e ele transforma a vida de Zaqueu. Quando ele entra na casa daquele homem ali em Filipos, ele transforma a vida daquela família. Eles mudam de atitude. Essa é a família de salvos. O problema é que nós queremos lançar mão da palavra profética que o Senhor abençoa a minha casa e está disposto a abençoar até a 4ª geração da nossa família, sem nenhum esforço para edificação. Porque agora não precisa mais de esforço para a salvação.
Todo o esforço para a salvação Jesus fez. Todo o esforço para tirar as nossas almas do inferno, Jesus já manifestou naquela cruz. Mas agora nós precisamos edificar as nossas casas. Nós precisamos convidá-lo, fazer dele permanência perpétua no nosso lar. Nós precisamos ensinar os nossos filhos. Ensina os teus filhos no caminho que eles devem andar, porque mesmo quando eles já estiverem velhos, eles nunca se esquecerão. Nós precisamos instituir a adoração nos cultos de sacrifício, como Abraão ensinou Isaque, e Isaque ensinou a Jacó. Jacó, mesmo sendo um homem que foi chamado de traiçoeiro, no momento de desespero ele falou assim: eu ouvi falar de ti, mas eu nunca tinha visto. Meu pai e minha mãe me ensinou quem o Senhor é. Isso é edificação. Isso é para nós, famílias de crente, que precisamos projetar a próxima geração para ser melhor do que nós. Colocá-las nos ombros. Ensinar os nossos filhos a serem crentes que nós nunca conseguimos ser em nossas vidas. Gerar uma geração santa que agrada ao Senhor. E um dia, como a irmã Osmina, dizer: eu tenho 4 gerações nesta igreja. Tenho meu filho, tenho eu, meu filho, meu neto e os meus bisnetos. E o Senhor entrou na minha casa um dia lá na Bahia. E eu e o meu marido dissemos: como poderemos ser salvos? E alguém disse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E os filhos dos filhos dos filhos dos seus filhos serão salvos. Isso é edificar. Mas se você ainda não passou pela experiência de entender que você precisa da salvação, clame essa noite. Quero chamar vocês para ficar sobre os pés. Nós não podemos falhar como família. O custo é muito alto se nós falharmos. O custo é dos nossos filhos não amarem o Senhor. Os nossos netos rejeitarem o Senhor. E os nossos bisnetos perseguirem o Senhor. Este é o custo. Se nós não tomarmos as rédeas em edificarmos a nossa família. Como que eu faço isso, pastor? O apóstolo Paulo, há 2000 anos atrás, deu a resposta. Crê no Senhor Jesus Cristo. O seu problema financeiro se resolve com Jesus Cristo. Seu problema emocional se resolve com Jesus Cristo. Se você está com problema no casamento, se resolve com Jesus Cristo. Se o seu filho e a sua filha não falam contigo, se resolve com Jesus Cristo. Creia nele. Ele morreu naquela cruz para nos transportar das trevas para a luz e nos tornar famílias abençoadas, segundo a bênção de Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Que crerem no Senhor Jesus. Pai, está aqui, Senhor, a tua casa. Uma família que se reúne em teu nome. Composta de famílias que individualmente se reúnem em lares. Que o Senhor abençoe cada lar aqui proposto, representado. E que, ó Pai, se nós não entendemos ainda o poder do Evangelho em nossas vidas, que esta noite, as palavras que entraram no coração daquele carcereiro em Filipos, possam entrar também nos nossos corações. E nós sermos alcançados pelo poder redentor do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu te oro também, ó Pai, por aqueles que já foram alcançados, mas esqueceram da benesse de serem benditos. Que possamos nos dedicar os nossos lares a Ti.
as nossas vidas a Ti, os nossos filhos a Ti. E que nossas casas sejam casas de oração, que as nossas casas sejam casas de adoração, que as nossas casas sejam casas missionárias, que os nossos filhos, ó Pai, cresçam para servir essa sociedade caída e dar a resposta para a pergunta que está sendo feita. O que podemos fazer nós para sermos salvos? Pai, nos capacite a sermos uma igreja que tenha essa resposta na ponta da língua e pronta para, como o apóstolo Paulo e também Silas, se dispuserem a dar a resposta àquelas pessoas que estão perguntando. Senhor, te oro pedindo as bênçãos do céu para a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, domingo que vem, pela manhã, nós estaremos aqui. A palavra, gente, toda família, domingo de manhã aqui, hein? Palavra abençoada para a família. Mas antes disso, todos os pais convocados para terça-feira. Pais de filhos novos, mais velhos. E se eu não sou pai ainda? Vai ser, vem também. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo do Senhor esteja conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém e amém. Deus abençoe.